Obrigada, Adriana. Bem, dando continuidade, então, vamos voltar à nossa parte de apresentações mais concretas sobre a situação da Baía de Todos os Santos. Então, estamos aqui no nosso terceiro Fórum de Sustentabilidade da Baía de Todos os Santos, com patrocínio da Petrobras, o apoio do Clube Med, da Prefeitura Municipal de Veracruz, da Com Comunicação e Dados, Marlúcio Pereira Imóveis e Planeta BR TV. Eu gostaria de pedir que quem, por acaso, não tenha assinado a lista de presenças ainda, por favor, faça. Está aqui na nossa mesa da direita, com Janaína. Para nós é muito importante ter registrado a presença de todos, por gentileza, ok? Bem, dando continuidade ao nosso evento, eu gostaria de convidar a professora e pesquisadora da Universidade Federal da Bahia, doutora Elizabeth Neves, que vai apresentar o programa Baía de Todos os Santos. Relembrando que, a partir da apresentação da doutora Elizabeth, nós estamos novamente abertos a questionamentos. Então, se quiserem ir enviando suas perguntas por SMS, o nosso telefone é o 8840-6569 e as perguntas também poderão ser registradas em papel e entregue à equipe da Promar. Com vocês, doutora Elizabeth Neves, por gentileza. Bem, é uma tremenda covardia começar a falar logo depois de tanta gente com tanta propriedade para o discurso, principalmente depois de Lala. Eu cheguei a comentar com meus colegas: nossa, eu estou me sentindo assim, o saquinho do cappuccino do Jatobá, que a Lala colocou aqui, mas tudo bem, eu vou tentar valorizar, né? Vamos... Não vou precisar não, eu vou falar relativamente rápido. Na verdade, seguindo mais ou menos a linha apresentada aqui por Lala, a gente se uniu, a gente está num processo de cooperação para tratar de um assunto que eu acho que é interesse global aqui para a BTS, né? Que vem a ser uma espécie invasora de coral escleractim, conhecido como coral-sol. O gênero é Tubastreia. Na verdade, nós temos duas espécies aqui na Baía de Todos os Santos. Então, vamos falar rapidamente desse processo em que nós consolidamos essa parceria. A Promar faz parte, Petrobras faz parte, outros institutos de pesquisa, outras academias também fazem parte. Tentarei ser breve. Bem, eu não vou esmiuçar, não vou entrar em detalhes de apresentação. Na verdade, eu sou professora do Instituto de Biologia, junto com o professor Johnson, que é especialista em crustáceos. Eu trabalho com corais, com ambientes recifais. A gente coordena um laboratório de invertebrados marinhos, crustáceos, equinidade e fauna associada. Pode passar a próxima. As nossas linhas de pesquisa estão muito voltadas justamente para conhecimento da biodiversidade. Eu gostaria só de chamar a atenção, na verdade, o início mesmo digamos, da minha formação acadêmica, começou em 95, meu ex-orientador está aqui presente, uma salva de palmas, professor Clóvis, do Museu Nacional, coordenador do projeto Coral Vivo. Em seguida, eu passei a trabalhar com reprodução de corais com a professora Débora Pires, também no Museu Nacional. Isso foi durante o meu mestrado. No doutorado, eu ampliei um pouquinho o meu conhecimento, minhas habilidades. Passei a trabalhar em outros contextos, estudando populações, fauna associada. Eu sou uma taxonomista por natureza, gosto de identificar bichos. Próximo, por favor. E aí a nossa história começa com a plataforma 27, a P27, que foi trazida aqui para a BTS. Reparem que muitas dessas imagens foram cedidas pelo nosso colega Zé Pescador. Vocês vão ver ali, tá, a menção ao nome do autor das imagens. Anterior. Pronto, não precisa ir tão rápido, eu vou mais rápido do que as imagens. Então, a P27, ela estava fundeada lá na Bacia de Campos, no Campo do Voador, a cerca de 98 quilômetros de distância da costa, a uma lâmina d'água de aproximadamente, essa lâmina d'água é a profundidade de perfuração de 533 metros. Ela começou a ser desativada em 2013, né, desmobilizada. Pode passar.
E durante uma inspeção foi verificada a presença de coral-sol na estrutura submersa dessa plataforma. Então, foi feito um deslocamento, se vocês repararem no mapa, mostrando a rota que essa plataforma fez até chegar aqui à Baía de Todos os Santos, evitando justamente sistemas onde a gente possivelmente teria uma biodiversidade, digamos, complexa, né? Ou seja, o nosso sistema aqui da cadeia Vitória Trindade e Abrolhos. Então, reparem que ela passou ao largo até chegar aqui no estaleiro no canteiro São Roque. A próxima, por favor. A chegada ocorreu em abril, se não me engano, foi no dia 8 de abril deste ano, né? Ela veio, uma parte dela já estava emersa, então reparem que a gente tem uma faixa branca aqui nas imagens, ó, né? Ali a gente consegue, não foi responsável pela introdução da tubastreia aqui na BTS, pegando o gancho do nosso amigo do Zé, pescador, que mencionou um colega que encontrou as colônias de tubastreia, eu acho que é Xará também, Zé Bacafundo. Foi? Como? Zé Bacafundo. Zé Bacafundo. Então, ele pode talvez confirmar o que eu vou colocar. Os primeiros registros de tubastreia foram feitos no naufrágio Cabo Artemide, isso por volta de 2008. Os corais bonitos, amarelinhos, chamavam muito a atenção dos mergulhadores, dos turistas. Então, foi nesse ponto que as pessoas começaram a visualizar, né? E, olha, tem um coral diferente, bonito no naufrágio. Se não me engano, as colônias estavam principalmente situadas na proa do naufrágio, a uma profundidade de aproximadamente 10, 15, por aí, né? Então, a P27, ela veio, formamos um grupo de estudo. Na verdade, tivemos como interlocutores, a gente tem propriedade para poder, inclusive, sugerir práticas de manejo, formas de mitigar os impactos que possivelmente a tubastreia possa trazer para a Baía de Todos os Santos. Bem, eu não vou ler nome por nome, mas somos um grupo grande, como vocês podem ver, todos trabalhando em conjunto para tentar encontrar respostas acerca da presença da tubastreia aqui na BTS. Próximo, por favor. Bem, nós temos 3 focos principais em cima dessa nossa colaboração. A gente vai desenvolver projetos de pesquisa, projetos de responsabilidade social, que o Zé Pescador já expôs aqui para vocês, e um projeto de eliminação de bioincrustação. Próximo, por favor. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas vocês podem ver que nossos objetivos gerais são extensos, inclui avaliar a distribuição atual da tubastreia, monitorar a evolução de sua ocorrência ao longo do tempo. Essa colaboração, esses projetos, a previsão é que eles durem ao longo de 4 anos, ampliar e disseminar conhecimento sobre aspectos biológicos, ecológicos e fauna associada a esses organismos, promover iniciativas de inclusão social em comunidades de pescadores, como já foi salientado por Zé Pescador, desenvolver ações de educação ambiental e testar um protótipo de tecnologia de eliminação dos organismos incrustados na plataforma P27. Próximo, por favor. Dentro da UFBA, nós estamos propondo 7 projetos de pesquisa, né, que incluem mapeamento, monitoramento, dispersão, implementação de modelo numérico, ciclo de vida, biologia reprodutiva do coral-sol, caracterização da fauna associada. Esse é um ponto muito interessante, porque a gente está percebendo que o nosso coral-sol aqui na BTS, ele está servindo de habitat especializado para a fauna nativa, então a gente vai explorar essas interações ecológicas. A avaliação da influência de tubastreia no recrutamento de espécies nativas e de esponjas. Vocês vão ver adiante, eu vou mostrar um slide para vocês. Nós temos esponjas nativas que se sobrepõem, quando elas crescem sobre a tubastreia e acabam levando à morte a tubastreia. Ou seja, interações muito interessantes já estão sendo definidas, né? E
atividades populacionais desses organismos bioinvasores. Ecologia do litoral só na Baía de Todos os Santos, processos ecossistêmicos. Esse projeto desenvolvido pelo professor Francisco, na verdade, visa justamente abordar a interação da tubastreia com corais nativos, em particular com a montastra cavernosa no Recife de Castros. Próximo, por favor. Em relação aos projetos de responsabilidade social PROMAR, né, quem mais colocou com toda a propriedade foi o Zé Pescador, então só vou ler rapidinho aqui. Nós temos 3 linhas: inclusão social de pescadores de comunidades da BTS e adjacências para apoiar as atividades de campo do programa Coral Sol BTS, inclusão social de pescadores de comunidades da BTS e adjacências para atuação em atividades de ecoturismo, educação ambiental e mobilização social de comunidades da BTS, todos sob a coordenação do nosso amigo Zé Pescador. E, por fim, o último projeto visa uma tecnologia nova que vai buscar um empacotamento, digamos assim, vai envelopar essa plataforma no sentido de tentar isolar justamente essa parte que ainda está imersa, e ali ainda tem algumas colônias vivas, de modo que sejam efetuadas as medidas, a remoção, a aplicação de algum elemento que efetivamente mate todas essas colônias. Né? Próximo, por favor. Então, peço desculpas se eu estou falando assim, normalmente eu sou uma metralhadora mesmo, por isso não me estranho, mas se eu estiver falando rápido demais, slow down, balança a mão que eu falo mais devagarzinho, respiro um pouquinho mais, mas eu vou em apneia, então vou direto. Vamos embora, a gente vai falar de alguns fatos em relação à tubastreia, mitos e o que é verdade. Coisas que a gente vem observando, vem analisando de forma superficial, mas que a gente já consegue, né, definir aí um cenário muito interessante para todos esses projetos que vão estar em desenvolvimento pelos próximos 4 anos. Bioincrustação. A estrutura P27 encontra-se incrustada por colônias de corais tubastreia. Antes que isso acabe gerando mais polêmica, sim, né, isso é um fato público. A P27 realmente está incrustada com tubastreia, a parte imersa ainda talvez tenha algumas colônias vivas, aquela parte que eu mostrei na imagem, ali as colônias já estão secadas, né, desidratadas, estão mortas. Próximo, por favor. Essas imagens também cedidas pelo Zé Pescador, reparem, essas estruturas, né, são colônias já mortas, fixas na parte que está elevada. Próximo, por favor. Aqui um detalhamento maior da estrutura dessas colônias. A gente tem 2 espécies. As colônias com os coralitos mais elevados é a Cabucensis, aquela que tem os coralitos maiores e menores. Eu tirei meu óculos. Eu arriscaria dizer que essas mais baixinhas são as Coccinhas e as mais elevadas são as Cabucensis. As 2 espécies vieram na estrutura da P27. Próximo, por favor. Bem, a tubastreia, na verdade, os primeiros registros aqui para o Atlântico, eles ocorreram no setor do Caribe, né? São espécies, se não me engano, da região das Ilhas Fiji, no Pacífico Sul. Agora, a tubastreia cabucensis, curiosamente, ela veio de Galápagos. E veio... Oi? Obrigada. Veio de Galápagos, então são 2 espécies bioinvasoras de setores relativamente distintos, todos da região do Pacífico. A introdução, efetivamente, se a gente for buscar na literatura, mesmo lá na região do Caribe, ela ocorreu por bioincrustação, ou seja, ela veio associada a cascos de navios, a plataformas de petróleo. Próximo, por favor. A bioinvasão. Então, isso a gente precisa desmistificar um pouquinho, né? A P27 foi responsável pela introdução de tubastreia, corais bioinvasores na BTS? Não, não foi. Esses registros vêm desde 2008. E
as colônias efetivamente começaram a ser observadas lá no Cabo Artemide. Próximo, por favor. Como é que a gente pode realmente consolidar essa informação? Se a gente fizer uma busca nas referências, a gente tem a mais recente, foi publicada agora em 2014, né, por Thiago Costa e colaboradores. Então, ele faz um bom resumo mostrando, ano a ano, né, todos os grandes sítios de ocorrência da tubastré ao longo do litoral brasileiro. E aqui, na Baía de Todos os Santos, mais precisamente, está datado de 2008, e essa ocorrência, ela foi registrada no trabalho de Cláudio Sampaio e colaboradores, que foi publicado em 2012. Então, o nosso primeiro registro oficial para a tubastré aqui vem desse trabalho do professor Cláudio Sampaio, que vocês devem conhecer como Buia, né? E colaboradores na checklist de 2012. Próximo. Se vocês repararem, nessa publicação, de fato, a gente tem um alerta para 3 sítios de ocorrência aqui na BTS. O Cabo Artemide, que é o número 1, a gente encontra inicialmente as 2 espécies, a tacucensis e a cocinha. Ali, Recife de Cascos, que é a número 3, vai encontrar só a tacucensis. E aquele pontinho número 2 é a Marina de Itaparica, onde naquele substrato artificial, quando a gente mergulha ali por debaixo do pia, a gente também observa as 2 espécies, a cocinha e a tacucensis. Então, essas imagens são colônias de tubastré, né, fixas. Inclusive, uma situação muito interessante é que ali você tem isopor e tem uma parte que é fibra de vidro. Quando remove essas colônias, quando a gente coloca no saquinho para poder analisar, vem fragmentos desse substrato na base das colônias, né? Próximo, por favor. Preferência por substratos artificiais? Então, se a gente tem uma busca também na literatura, a gente vai ver que tubastré gosta, assim, de substrato artificial. Ela vai se fixar em pires, em plataformas, em cascos de navios. Ainda não consegui acessar nenhuma referência falando de fragmentos soltos, tipo isopor, esse tipo de material, por enquanto ninguém registrou. Aqui na BTF, ela está ocorrendo em 2 sítios, algumas projeções rochosas perto do Paraguaçu, 2 sítios que a gente chama de substrato natural, né? Não estou falando de Rio de Janeiro. Lá, a tubastré tomou conta de todo o costão. Estou falando em particular aqui da BTS. Então, aqui a gente tem 2 sítios de substrato natural onde a gente pode encontrar tubastré. Um é o Recife de Cascos e o outro vem ser as projeções rochosas ali próximo ao Paraguaçu. Próximo. Essas imagens vêm do monitoramento que a Promar está realizando, então reparem, inclusive, se não me engano, nesse dia foi com uma inspeção do pessoal do CNB. Então, essas colônias que vocês estão vendo, elas estão vivas, estão expostas ali na parte mais baixa das projeções rochosas. Próximo. E aí a gente, vamos coletar mais dados, né? O grande problema de uma espécie bioinvasora é a gente definir e determinar predadores, porque a gente tem mecanismos de controle das densidades populacionais. É isso que a gente deseja quando a gente está trabalhando com um organismo bioinvasor. A gente quer saber o que pode restringir, né, a expansão, a reprodução, qual é o bicho que vai tomar para si esse papel de controlar, né, as densidades populacionais desse organismo que possivelmente pode causar algum impacto. Então, naquele trabalho lá do professor Cláudio Sampaio, ele já registra a atuação de um poliqueta de fogo, que vocês já devem ter visto quando viram assim algumas pedras. Ele é bem vermelhinho, o nome científico dele é Modes carbunculata. E nessa imagem, inclusive, que está publicada no trabalho, ele pega exatamente o momento que esse poliqueta está se alimentando de um pólipo de tubastré. Então, aqui na BTS, a gente já tem um sinal de que alguns organismos já estão utilizando a tubastré como fonte alimentar, como recurso, como alimento. Próximo, por favor.
Um outro grupo muito interessante é um grupo de gastrópoda da família Pitonida. No mundo a gente tem cerca de 600 espécies. Os registros para cá estão defasados. Na verdade, antes mesmo de começar a montar a apresentação, eu tentei buscar mais informação a respeito desses gastrópodes. Eles são pequenininhos, como vocês podem ver nas imagens. O registro mais oficial do número de espécies de epitônios, epidêndrios, que a gente vai encontrar aqui, fala de cerca de 30 espécies, 31 espécies, mas tem trabalho já mostrando que há alguns representantes desse grupo que ocorrem em águas mais profundas, então a gente tem um número superior a 30 espécies. O que é interessante a respeito desse organismo, desse gastrópodes? Ele se alimenta do tecido de tubastreia. Ele tem uma projeção, a probóscide é inserida dentro do pólipo, como vocês podem ver, esse daqui já foi parcialmente comido, e durante esse processo ele deposita os ovos sobre o pólipo do coral bioinvasor. Ou seja, dali a gente vai ter os jovens epitônios e a gente vai ter uma população muito interessante que vai estar se alimentando desses corais bioinvasores. Próximo, por favor. Aí uma brincadeira, vocês se lembram do Siribidu? Há pouco tempo atrás, né? Se não me engano, os primeiros registros do Siribidu datam de 1995, acho que foi por aí, né? No trabalho de invasão por água de lastro. Na verdade, ao contrário da tubastreia, que foi introduzida via as plataformas, né, bioincrustação, o Siribidu ele foi trazido, supostamente, assim, está na literatura, por água de lastro. Tá? Na época, ele acabou gerando grande comoção, porque a carne dele não é palatável, como é a carne do nosso siri, o Calinex, né? Então, ele não teria nenhum interesse econômico e ele aparentemente competia, um forte competidor, então ele excluía onde ocorria o Siribidu, ele acabava com o Calinex. E, pode passar a próxima, por favor? No trabalho publicado em 2005, Cláudio Sampaio registrou o ato de predação do nosso povo, o Octopus vulgaris, que já sabe que o nome da espécie mudou, agora não me recordo qual é. Enfim, ele se alimenta do Siribidu, né? Então, ou seja, com o tempo, se você buscar na literatura, você vai ver que existem algumas colocações bem polêmicas a respeito de como tratar uma espécie bioinvasora. E uma dessas colocações, que eu li no artigo de 2009, ou seja, um trabalho relativamente recente, é simplesmente deixar que a natureza siga o seu curso. Quanto mais a gente mexe, mais a massa pode desandar e as coisas piorarem. Eu vou explicar por quê, precisamente em relação à tubastreia. Próximo, por favor. Outras interações, como eu falei inicialmente aqui na nossa conversa, né? A gente já tem um registro de algumas esponjas estão crescendo sobre a tubastreia e elas estão matando, né? O coral bioinvasor, uma esponja em particular, uma demosponja, Desmaxama ancorata. Próxima, por favor. Outro tipo de interação é a presença de caranguejos, dois grupos, Anomura e Braquiura. Os Anomura, de um modo geral, são bem agressivos, são territorialistas, eles têm aquela mais fortinha. Eles estão utilizando a tubastreia aqui na Baía de Todos os Santos. Esse trabalho foi uma dissertação bem interessante desenvolvida por uma aluna nossa, Natália Menezes. Ela trabalhou com as tubastreia do Cabo Artemide e do Recife de Castro, levantando justamente a fauna que já está utilizando desses corais como refúgio. Grande potencial de regeneração e reprodução, verdade. Mas isso não é uma perfídia da tubastreia, não é um caráter... Na verdade, todos os corais escleractíneos, de um modo geral, têm uma grande capacidade reprodutiva, né? E eles têm um grande potencial de regeneração. Eu, na época que eu estive na Bahia, eu trabalhei com uma espécie Funchis scutaria,
E a nossa diversão, na verdade não era bem diversão, mas era divertido porque ninguém acreditava que fosse dar certo, era pegar ele um coral solitário, grande, lembra muito vagamente a nossa escolinha, também conhecida como Coral Esmeralda. A gente fragmentava todo aquele coral, e de cada pequeno fragmento, com esqueleto, sem esqueleto, com tecido, com um pedacinho do tentáculo, com um pedacinho da boca, com um pedacinho do disco coral, os pedacinhos que vocês imaginaram, a gente acompanhava para ver se regenerava. Acreditem, cada mínimo fragmento de tecido virava uma larvinha. Ele se regenerava e começava a gerar, assumindo um padrão típico de uma larva. Ou seja, isso não é um caráter particular de Tubastreia. Uma boa parte dos corais escleractíneos tem essa capacidade de regeneração. Tá? Então, como diversas outras espécies de corais, fragmentos podem se regenerar, mesmo pequenas porções do tecido, sob estresse, podem liberar larvas. Isso é pertinente, principalmente se o nosso coral incubar o embrião, incubar a larvinha. Espécies incubadoras de corais possuem ciclos mais curtos, ou seja, não só Tubastreia, aqui no Baía de Todos os Santos a gente tem a Siderastreia, a gente tem a Fábio, eu vou mostrar uma foto para vocês. São corais que a gente chama de incubadores. Por que isso? Porque ao invés deles liberarem espermatozoide e ovócitos na água para fertilização, a fertilização ocorre dentro do pólipo. Então, o espermatozoide sai do indivíduo, entra no pólipo que está fértil e vai fertilizar o ovócito lá dentro. E com isso você tem o desenvolvimento do embrião e o que vai ser liberado é a larvinha. Então, liberam larvas, muitas larvas. Principalmente se alguém ficar mexendo, vai liberar muita larva. Próximo, por favor. Então, como eu prometi para vocês, algumas imagens bem bonitinhas ali. Foi durante o meu doutorado, então nessa sequência, eu acompanhei todo o desenvolvimento da Siderastreia estelar. Ela é uma espécie que incuba o embrião. Quando ele já está madurinho, começa a desenvolver cílios, ou seja, isso é sinal que ele já pode nadar. Então, o coral libera essa larva. E aqui a Fávea grávida, que também é um coral relativamente comum aqui do nosso litoral, principalmente nas poças de maré, nas regiões mais rasinhas, também vai liberar a larvinha. Próximo, por favor. A gente tem alguns protocolos de segurança, já que a gente está trabalhando com Tubastreia, a gente pensa assim, é um coral bem invasor, então a gente não precisa ter pudor, né? Vamos detonar tudo. Não façam isso, não pensem assim. Porque, como eu já acabei de explicar, cada pequeno fragmento, cada machucadinho pode gerar um novo indivíduo. Então, a gente tem que ter protocolo de segurança. Essa história de martelo e ponteirinha não funciona. Ajuda a disseminar. Então, uma das nossas pesquisas, o que a gente tem utilizado, é saquinho plástico. Na hora de remover a colônia, tem que botar o saco, ela já tem que cair imediatamente dentro do saquinho, até porque a gente quer saber quem é que está vivendo com a Tubastreia. Então, se a gente não põe um saquinho também, a gente acaba perdendo a forma social. E ter certeza que lá no substrato não ficou nenhum resquício. Porque lembrando lá da minha funcha escutária, cada pedacinho do pedúnculo do coral, porque ele cresce sobre uma espécie que a gente chama até de antocaulezinho, brota uma nova boquinha, brota um novo coralzinho. Tá? Próximo, por favor. E aí, como é que a gente começou a estudar? Na verdade, foi um processo bem parcimonioso, uma coisa quase que despretensiosa. Os corais estavam aí, eu já trabalhava com ciclo de vida, com biologia reprodutiva, a gente tem uma equipe grande. Eu quero saber como é que está, o que está acontecendo com Tubastreia aqui na BTS. A gente submeteu um projeto e começamos a estudar, saber, já ter alguma coisa. Só que assim, a gente não tinha muita infraestrutura, os corais não tinham muito controle, mas mesmo assim a gente conseguiu visualizar alguns resultados interessantes. Próximo, por favor. Então, o nosso local de coleta, né, de amostragem desses corais, era na Marina Itapari. Você mergulha ali nesse apneia, põe o roxinho por debaixo ali do pier e as colônias estão bonitas lá. Qual o próximo? É um céu estrelado de coral-sol. As duas espécies estão ali, Agucensis e Coccinea. Próximo, por favor. A gente removeu essas colônias, levou para o laboratório, mantivemos com mínimas condições, né, aerador, troca de água a cada 15 dias, trocas parciais, um filtrozinho que está lá atrás,
E reparem, na verdade, o que a gente mais conseguiu manter foi a PagoCensus. Então, a gente já tem um diferencial aí, né? Tipo, para essas pesquisas ao longo